Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre economia circular. Fico muito feliz com a presença de todos vocês que vêm acompanhando as nossas lives e também com vocês que estão chegando pela primeira vez. Aproveito para falar para vocês que sempre estamos fazendo lives para compartilhar conhecimento e nesse momento de pandemia vamos nos atualizando e nos preparando para o que está por vir, né? Esse novo mundo. Para quem não conhece a Golden Technology, é uma empresa brasileira com mais de 30 anos de existência, que hoje está em muitos países e continentes pelo mundo, e tem como principais pilares a inovação, a tecnologia, o pensamento sistêmico e ecológico na elaboração de seus produtos e de seus processos. Também faz parte da Golden Tecnologia a prestação de serviços, junto com a venda dos produtos químicos. Como vocês bem sabem, a venda também consiste em um processo no qual nós auxiliamos a como usar os produtos. E durante todo o tempo sempre estamos à disposição dos nossos clientes. É por isso que a Golden Tecnologia faz sucesso no Brasil e no mundo. Para vocês que não me conhecem, eu sou Ricardo Vital, tenho uma longa carreira na indústria têxtil, trabalhei em todos os tipos de processo e espero compartilhar com vocês a minha experiência e que todos aproveitem muito essa apresentação. Nós vamos falar sobre economia circular, mas é um conceito que é uma junção de vários pensamentos ao longo do tempo. Então, vamos falar primeiro sobre a natureza. Desde a antiguidade, o homem sempre observou a natureza, o seu comportamento e as suas reações com relação à ação do homem. Como bem sabemos, a lei da causa e efeito, ela é presente na vida de todo mundo, das nossas ações ou da falta de nossas ações. Durante um bom tempo na história da humanidade, o homem somente pensou em produzir. E cada vez mais produzindo bens de consumo, sem pensar no que aconteceria com relação a quando deixar de usar um produto ou um material. O descarte era algo comum, infelizmente ainda é, mas era muito mais comum antigamente, na época de primeira revolução industrial e segunda revolução industrial, de tal forma que, após o uso, a história do produto acabava ali. E tudo isso é uma conta corrente, que a longo prazo nós vamos ser obrigados a dar conta dela. Isso vem somado ainda mais com a questão do crescimento populacional, o aumento do consumo e, consequentemente, o aumento do lixo, os resíduos. E aqui eu faço um parênteses com relação à diferenciação entre a palavra resíduo e lixo. E a palavra lixo nos traz o significado de que não existe mais aproveitamento algum e que o valor daquele material chamado lixo não existe mais. Na natureza, nada se perde. Tudo se transforma. A natureza ela se encarrega de criar os seus produtos e de gerar o seu próprio alimento, a partir do momento que aquele produto não é mais utilizado. Pode ser uma planta ou um animal que, ao morrer, será consumido pela terra, num processo biológico de metabolismo,
e tudo será aproveitado novamente, como energia e como matéria para a formação de outros organismos. Essa observação é que nos remete às origens da economia circular. De tal forma que quando nós começamos a olhar a história e o homem começa a olhar como estava tratando os seus resíduos, nós vemos uma evolução ao longo do tempo. A economia circular, ela consiste basicamente nesse processo cíclico, um circuito fechado, onde o mínimo de resíduo é gerado e o que é gerado é realimentado ao sistema. De forma que o valor de qualquer resíduo gerado nesse tipo de processo, ele é mantido, e o mínimo que não volta para o sistema pode servir de matéria-prima para outro processo. Falando um pouco sobre a história da economia circular, até de certa forma, não existe um ponto inicial onde falou-se assim: a partir de hoje, isto aqui é a economia circular. Justamente pelo fato de o homem sempre estar em constante evolução, muitos estudiosos trabalhando ao mesmo tempo em diversas partes do mundo, procurando compreender e entender como produzir em harmonia com a natureza. Dessa forma, de acordo com as pesquisas que eu realizei, eu estabeleci alguns landmarks, alguns pontos principais na história da economia circular, para que nós consigamos entender, pelo menos, essa evolução até os dias de hoje. Onde tudo começa é em 1966, aonde Kenneth Baldwin publicou um livro, um artigo chamado The Economy of Coming Spaceship. Esse artigo, ele trata de uma visão sobre que o planeta Terra é como se fosse uma nave espacial, na qual nós estamos em constante viagem pelo cosmos, e considerando a Terra como uma nave espacial, com a humanidade e os animais sendo tripulantes, teríamos que dar conta de criar mecanismos e sistemas para que os recursos que a Terra oferece sejam muito bem utilizados, de forma que garanta a sobrevivência das espécies. Ao mesmo tempo, poucos anos depois, alguns estudiosos também na área de ecologia e economia, como McDougall e Balgart, publicaram um livro chamado Cradle to Cradle. Foi de onde nasceu o conceito do berço ao berço, na tradução literal, no qual o design de produtos começa a considerar que tudo tem que retornar para o seu estágio inicial. Começou-se a pensar não mais em processos lineares, mas em processos circulares. Em 1970, como eu disse, teve essa criação, mas o processo foi sendo desenvolvido. Durante esse período, de 1960 para 1970, falava-se muito em combate à poluição. Mas o que ocorreu foi que, em 1990, começou-se a falar sobre a palavra sustentabilidade. E tudo isso recorrendo-se a essa fonte de estudo. Porque o homem começou a perceber que teria que fazer algo, porque começou-se a perceber as mudanças climáticas, e alguns países começaram a perceber que a escassez de recursos
começava, tanto recursos locais quanto recursos externos, começava a aumentar o preço dos produtos, das matérias-primas, consequentemente dos produtos. Então era necessário rever o processo de fabricação. E foi aí que, no ano 2000, a China, passando por esse tipo de situação, resolveu implantar já um conceito chamado economia circular, como propriamente dito o nome, aonde era feito todo o desenho de processo devido justamente a essa necessidade que eles estavam tendo na época. Melhorar o consumo das matérias-primas, otimizar esse consumo. Tudo isso começou a ser observado pelos países europeus, como Alemanha e Holanda, né, que começaram já a criar certos núcleos de estudo e implementar isso de forma piloto nesses dois países. Esse movimento, que veio desde combate à poluição, foi para reciclagem, depois falando de sustentabilidade, que é uma palavra muito utilizada hoje, ele veio a se tornar mais forte com o advento da criação da Fundação Ellen MacArthur. Ellen MacArthur hoje é a fundação mais representativa no que diz respeito à divulgação dos conceitos da economia circular, tanto em termos de cooperação com empresas e governos, né, com corporações e governos, para difundir esse conhecimento ao redor do mundo. Ellen MacArthur é uma velejadora que foi recordista em 2005. Como curiosidade de onde veio o nome e por que ela é uma engajada nesse movimento, tanto que a fundação tem o nome dela, né? É porque em 2005 ela foi a recordista mundial de circunnavegação ao redor do mundo, mas a circunnavegação solitária. Então, sozinha, ela em 72 dias deu a volta ao mundo e bateu o recorde de menor tempo. Nessa viagem, ela teve que se adaptar às situações e utilizar os recursos que ela tinha disponível naquela embarcação. Isso nos remete até ao primeiro livro que eu comentei, de 1966. Então, a partir daí, ela passou exatamente por esse conceito. E ao retornar como recordista mundial, 5 anos depois, em 2010, ela criou essa Fundação Ellen MacArthur, a qual incorporou-se muitas empresas, né, como, por exemplo, Nike, H&M, Grupo Inditex, estou comentando de têxtil, mas outras empresas também, fora da área têxtil também, mas apenas como para vocês entenderem a magnitude. E desde então ela passou a fazer palestras, conferências, explicando os conceitos e o quão é importante começarmos a partir de agora esse trabalho. Com relação à economia circular em termos de linearidade, nós temos a primeira forma, que era a forma comum de se produzir. Eu representei na forma de uma reta, né, onde você tem um começo, um meio e um fim. Então a reta ela tem duas extremidades. Então, qual era a forma comum de se produzir, né? Você retira o recurso natural ou a matéria-prima, você produz, você utiliza, você descarta. Essa é a forma que é a economia linear, nós chamamos, ou conceito linear. O conceito circular, nós temos já todo um trabalho para se retirar o mínimo possível de recursos de matéria-prima natural, de fontes naturais. Se possível, já iniciar de um processo no qual está recebendo material de resíduo de um outro processo. Você realiza a fabricação, ocorre o consumo e o descarte, ele deve, na verdade, ocorrer de uma forma a voltar para o próprio sistema de fabricação, para recomeçar o processo, seja para fabricar o mesmo produto,
ou seja, para fabricar produtos diferentes. Dois círculos que eu coloquei, um maior e um menor, sobre economia circular, vocês vão entender da seguinte forma. A economia circular, depois que o circuito é fechado, ele ainda pode ser aprimorado. Então, quando você tem um círculo menor, significa que você tem menos energia, tempo, menos custo despendido, e você tem uma maior retenção do valor do material que está sendo trabalhado. Isso significa que nada para por aí. E quando nós falamos sobre natureza e economia circular, nós conseguimos ver que existe uma relação muito forte entre as duas. E isso nos faz acreditar e caminhar cada vez mais nesse sentido. Nesse sentido de estar em harmonia com a natureza, e essa harmonia, por si só, ela vai fazer com que nós vamos produzir muito mais com menos recursos novos. Com relação aos princípios da economia circular, nós começamos primeiro pelo design. Esse design, nós chamamos de ecodesign, porque tudo que for projetado, ele tem que ser pensado para ser utilizado o máximo possível, o maior número de vezes possível, e que tudo, ao final, pode ser desmembrado, desmontado, ou pode ser renovado para se tornar novamente um produto. Então nós temos os três princípios, que é o design para o uso, a realimentação do sistema e o uso, em si, eu chamei de design, mas a palavra mais utilizada hoje é ecodesign, justamente por esse pensamento. Então hoje, quando falamos de economia circular, ela envolve também filosofia, comportamento, porque envolve pensamento e essa mudança de comportamento que eu vou comentar mais adiante. Quando falamos então do primeiro ponto, que é o design, no nosso caso, por exemplo, no têxtil, nós temos que pensar, por exemplo, em fabricar uma roupa na qual o final do processo, que pode ser o descarte ou um reparo na roupa, ele tem que ser pensado para que volte ao sistema, que retroalimente o sistema. Um exemplo disso, por exemplo, é pensar em roupas na qual você pode desfibrilar, e essas fibras podem virar novas fibras para refazer roupas, separam seus botões. A roupa ela começa a ser criada de uma forma tal qual pode ser desmontada, entre aspas, conforme o entendimento, mas a complexidade ela começa a dar lugar para a simplicidade, e a simplicidade ela também ela é ligada à sofisticação. Como vocês podem ver, não é um trabalho simplesmente de engenharia, mas é um trabalho também de design, onde você envolve outros tipos de pessoa, de profissionais. É um trabalho multidisciplinar. Não podemos nos esquecer que o produto ele tem que ter pelo menos 3 pontos, no nosso caso do têxtil. Ele tem que ter conforto, proteção e ser atraente. Tem que ter estética. A parte estética é importante. Então começa a envolver estilistas, tudo isso, mas o pensamento em si ao final do processo, como eu vou voltar isso para o processo? Isso também envolve a questão da realimentação. Então, quando se fala em realimentação, não é somente
você devolver para o processo para que seja reutilizado na própria empresa, mas sim pode ser uma outra empresa, por exemplo, que pode reutilizá-lo. Mas existe uma cadeia toda de logística que deve existir, né? E muitas vezes em países onde se tem centros industriais isso já existe, na qual o seu resíduo é a matéria-prima do outro. Né? Basicamente, a economia circular ela junta dois tipos de ciclo. Né? Um é o ciclo que a natureza nos ensinou e o outro é o ciclo que o homem inventou. O primeiro ciclo é o ciclo biotécnico, também chamado de biociclo. E o segundo ciclo é o tecnociclo ou ciclo tecnológico. Biociclo é o ciclo que envolve tudo que volta para a natureza e vira nutriente dela. Vamos pegar, por exemplo, alimentos ou produtos totalmente biodegradáveis. Ao final do uso, se esse produto for descartado, ele vai servir de alimento para a natureza. A natureza criou tudo dessa forma, de forma que ela se alimente dos resíduos. Já o tecnociclo, ou biociclo, ele foi criado pelo homem. A partir do momento que ele começou a extrair recursos naturais para fabricar equipamentos, materiais, roupas, todos os bens de consumo que conhecemos, começou-se a lidar com uma outra situação. Os materiais não são mais nutrientes para a natureza, não são compostáveis. Por exemplo, quando falamos dos polímeros, da grande maioria dos polímeros, dos metais. Então, nesse caso, esses dois ciclos, o tecno e o bio, na economia circular, eles trabalham dentro de um único círculo. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso de um eletrodoméstico. Todos os anos são descartados toneladas e toneladas de eletrodomésticos. Uma máquina de lavar, por exemplo. Então, essa máquina de lavar, quando chega ao final do uso, ela pode ter os seus componentes separados e eles retornarem para fabricar novos componentes. Da mesma forma, quando você pega celulares, por exemplo, os celulares são descartados, então o plástico do celular, o metal, os componentes eletrônicos, todos eles podem retornar para se tornar novos celulares ou para tornar novos equipamentos eletrônicos. Isso tudo só pode ser feito se houver um comportamento para isso, uma atitude, tanto na parte de responsabilidade do consumidor, governamental e do fabricante, quanto o design ter sido preparado para isso. Então, nós percebemos hoje em dia que há uma certa mudança no aspecto de fabricação. Menos no têxtil, nesse caso, mas observa-se que as embalagens estão diminuindo de espessura, produtos que tinham duas embalagens estão tendo uma embalagem. Né? Isso depois, desde quando o plástico foi criado, né, aproximadamente agora 80 anos, o número de resíduos aumentou muito. Né? Então, esse novo pensamento vai evitar com que haja um colapso lá na frente. Sempre se pensando nesses dois ciclos, nós começamos a entender outras coisas também. Por exemplo, os desafios para que essa economia circular ocorra. Nesse caso, como eu disse, envolve uma ação conjunta, um pensamento não micro, mas macro, um pensamento sistêmico, no qual a gente pode
em termos de colaboração e compartilhamento, criar todo um conjunto de produtos entre empresas na qual se autossustente. Quanto mais tempo o material circula e é reutilizado, maior é o valor que vai trazendo para o seu produto. Porque vocês deixam de usar matérias-primas novas, deixam de correr o risco da escassez, que é iminente, para vocês começarem a criar um circuito fechado. E esses desafios, eles estão, por exemplo, em países como na Europa, como, por exemplo, a União Europeia tem uma comissão na qual, em 2010, eles criaram diretivas e para poder tornar tanto a gestão governamental, a gestão das cidades e dos estados, quanto as indústrias, tornarem todas sistemas circulares de fabricação e consumo. Como bem sabemos, um dos grandes problemas é o lixo gerado por cada pessoa diariamente. Aqui, por exemplo, em São Paulo, uma pessoa, em média, ela gera de 800 gramas a 1 quilo de lixo por dia. Isso, diariamente, na cidade de São Paulo, gera aproximadamente 15 mil toneladas de lixo. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de lixo que está sendo gerada e o possível colapso que pode acontecer, se não agirmos a partir de agora. Envolve todas as pessoas, desde o consumidor até o fabricante. Gostaria de falar também sobre o uso, um pouco mais sobre o uso. Porque existe uma nova forma também de se pensar quando se fala sobre economia circular. O uso, ele significa que um bem de consumo não necessariamente mais será nosso. O senso de pertencimento, de você ter pago por um bem, um material, uma roupa, é relativo, porque você vai estar utilizando esse material, essa roupa, e ele será descartado. Em outras palavras, você vai estar usando por um certo tempo aquele material que você pagou para que fosse seu. Então, na economia circular, não existe mais esse pertencimento. Existem outros modelos que estão sendo sugeridos, inclusive muitas empresas já estão trabalhando nesses moldes. Como, por exemplo, um eletrodoméstico, no caso, vamos pegar uma geladeira, por exemplo. O seu fabricante, ele vai te fornecer uma geladeira e essa geladeira você vai pagar por ela mensalmente ou de uma outra forma, mas por um período de tempo. Você vai ter um contrato com esse fabricante, no qual você vai pagar pelo serviço que o bem te traz, pelo uso do material. E aí o que acontece? Acontece que você, há um certo tempo, se precisar de uma manutenção, o fabricante ainda vai continuar prestando toda a assistência. Então, o produto você paga pelo uso, mas o produto pertence ao fabricante. E o fabricante vai te dar a opção de diversas formas, mas vocês imaginem que um eletrodoméstico desse, quando der o primeiro defeito, ou quando tiver uma atualização, ou quando você quiser fazer um upgrade nele, uma melhoria, o fabricante vai, retira imediatamente, faz a melhoria e te devolve. Então você sempre vai estar com um produto atualizado e ao final desse uso, você devolve para o fabricante. Se você não quiser mais e quiser de um outro fabricante. Vamos pensar, por exemplo, em iluminação.
iluminação de uma empresa, ao invés de você fazer um investimento em iluminação na sua empresa, na qual você vai comprar diversas lâmpadas e ter que cuidar de que as lâmpadas tenham eficiência no consumo de energia e tudo isso, o fornecedor das lâmpadas vai prover para você a iluminação necessária para ele, com a maior eficiência possível, em termos de custo para ele, para você, com a maior eficiência em termos de iluminação, e ao final, cada lâmpada que for perdida, retornar, ele mesmo vai retirar. Então, não existe mais aquela questão de ter o descarte. Então, não existe mais o uso, e sim o uso como propriedade, e sim o uso temporário. As roupas também. Algumas lojas, que depois eu vou mostrar nas fontes também para vocês, elas hoje não vendem mais a roupa, elas alugam, mas é um outro tipo de aluguel no qual você tem direito ao uso dessa roupa por tempo determinado. Tudo isso, cada contrato é feito de acordo com a preferência do cliente, cada tipo de roupa, mas tudo é devolvido para a loja. Então você não vai gerar resíduos. A Nike também já entrou com esse tipo de modelo, no qual é pago um aluguel, uma taxa mensal, na verdade, e a cada lançamento ou a cada número de meses que você deseja, eles fazem a troca dos pares, eles retiram e devolvem pares novos. Principalmente no caso de crianças, onde o tênis, por exemplo, tem um desgaste mais rápido. Por exemplo, também roupas de bebê. O bebê ele perde muito rápido, ele cresce muito rápido. Então as roupas são perdidas num período de tempo muito curto. Então isso que também, por exemplo, uma loja que fabrica roupa de bebê, você vai, por exemplo, alugar ou criar um contrato com essa loja e você não vai ter a roupa, mas você vai utilizar, né? Então isso tudo são conceitos que vão deixar de gerar resíduos, né? Só para vocês terem uma ideia, com relação ao consumo, né, de tecidos, de roupas, de toda a fabricação de roupas, por exemplo, no fast fashion, metade do produzido no fast fashion é descartado em menos de um ano, né? E nos últimos 15 anos foram produzidos 2 vezes mais peças têxteis, mais roupas, e o uso foi caindo em quase 1/3 até o momento. Apenas 2% disso é reciclado ou vai parar nos aterros sanitários, né? Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos um grande problema dos lixões, né? Que são lixos a céu aberto, áreas onde o lixo é descartado a céu aberto, né? Então, aqui há uma grande população, também há um grande consumo, consequentemente também há um grande descarte, né? Anualmente, estima-se uma perda de 2,1 bilhões de reais devido a esse descarte incorreto. Alguns projetos de lei foram criados. O principal foi criado em 2010, que é o Projeto Nacional de Resíduos Sólidos, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né, no qual ele visa responsabilizar, criar um rastreamento, no qual o fabricante ele tem que se responsabilizar por todo o ciclo do produto. Mas, em 2015, entraram com um outro projeto de lei para que isso seja algo mais rígido, porque o número de descarte ainda é muito alto no Brasil, né? Então, hoje, nós observamos, inclusive, que o que realmente funciona, né, é o descarte, por exemplo, de baterias de automóvel, pilhas, né, alguns itens que são obrigatórios e incorrem em crime ambiental, caso não forem cumpridos, né? Então isso realmente nós vemos que funciona, mas pode ser ampliado para todos os tipos de processos. Quando nós falamos sobre
área têxtil, em termos de implementação e monitoramento da economia circular, nós, dentro de tudo isso que eu expliquei, entendemos que existem várias fases, né? Mas a primeira dela é fazer um diagnóstico, enxergar o nosso processo em termos de entradas e saídas. Alguns trabalhos já vêm sendo feitos pela maioria de nós aqui no Brasil, né, que é já começar a utilizar matérias-primas e materiais químicos que não são tóxicos, né. Cada vez mais as leis são mais rígidas para nos ajudar a manter esse caminho. Mas quando pensamos em entradas e saídas, nós vemos que geramos não somente resíduos sólidos, mas também resíduos gasosos e resíduos líquidos. Os gasosos na forma dos gases de combustão expelidos pelas máquinas de secagem, por exemplo. Os efluentes são os resíduos líquidos. E os sólidos podem ser os resíduos como aparas, podem ser as próprias roupas descartadas após a confecção. Então, existem algumas etapas, e aonde a primeira, imprescindível, é detectar quais são as entradas e saídas gerais de processo e começar a medir como estamos hoje. Quanto estamos gerando? Começar a saber qual é o ponto inicial. Esse primeiro passo envolve uma série de controles, mas todos eles vão incorrer em medição e monitoramento. Esse monitoramento periódico para verificar a evolução, também para identificar onde estão as maiores perdas, e em muitos casos, sem muitas mudanças, já se consegue retroalimentar alguns resíduos, obter-se lucro com o valor dos resíduos ou retroalimentá-los para o próprio sistema. Por exemplo, na minha última live eu comentei sobre o reuso da água, que é um dos recursos naturais com certo risco de escassez devido à dificuldade de obtenção de água doce, né? E o problema da salinização da água nos processos reativos. Então, esse reuso é um processo no qual já traz por si só um grande ganho, onde, no caso, o reuso de um material não exige nenhuma transformação. Então, não se tem um gasto, apenas você deixa de gastar no outro processo no qual você coloca ele. Quando, por exemplo, falamos em processos têxteis que já utilizam o conceito de economia circular, nós podemos falar dos processos Golden, no caso, né? Essas tecnologias como o Dye Clean, White Clean, Go Dye PA, por exemplo, Go Green. Essas tecnologias, o que elas têm em comum? Elas têm a quantidade de etapas muito reduzidas dentro do processo, em comparação com os processos atuais convencionais. Essas quantidades reduzidas de etapas geram diversos benefícios. Então, quantidade de etapas reduzidas, menor uso possível em quantidade de materiais, de matéria-prima, menor uso possível de energia, tempo, né? O que traz também consequentes ganhos de produtividade. E o Dye Clean e o White Clean, por exemplo, o que eles oferecem é a reutilização da água. No caso do Dye Clean, a reutilização da água dos tingimentos, e o White Clean, a reutilização da água dos brancos. No caso do Dye Clean, para tingimentos reativos. E no caso do White Clean, para os brancos, né, de fibras celulósicas. Nesse caso, o trabalho todo de ir para uma economia circular no uso do dia a dia não para por aí. E eu chamo aqui para a reflexão de vocês o fato de analisarmos diariamente o nosso microambiente,
que é onde nós estamos, para o macroambiente, que é a convivência em sociedade, né? Por exemplo, um fato curioso é que somente em 1960 que São Paulo, a cidade de São Paulo, contratou um carroceiro para recolher o lixo da cidade. Então, é todo um processo que vem seguindo, e existe um caminho, né? Pensem muito no design do produto, nesse caso, para que a gente gere menos resíduo. E a outra coisa também é com relação aos benefícios que uma economia circular traz, tanto para o ambiente quanto para as pessoas. Cada vez mais, usando de forma consciente os bens de consumo, a gente consegue também ter uma boa saúde financeira, assim como as empresas, né? E nós conseguimos preservar por mais tempo os nossos recursos naturais que temos à disposição no mundo. Eu espero que essa live aqui tenha despertado em vocês o principal conceito, e eu estou à disposição de vocês, claro, também para as perguntas que virão, né? Quero agradecer, antes de entrarmos nas perguntas, a todos vocês que me acompanharam até agora, né? Nós estamos sempre fazendo as lives e o objetivo aqui é compartilhar esse conhecimento, é plantar essa semente, né, que é compartilhar conhecimento e estarmos cada vez mais criando produtos e processos harmoniosos, com o menor impacto ambiental possível, se possível não gerar impacto, né, não processos que vão danificar o ambiente, mas sim que vão até beneficiar o ambiente. Estamos em constante pesquisa e desenvolvimento de novos trabalhos, sempre alinhados com essa visão. Deixo aqui agora o meu muito obrigado, e também com relação às fontes de onde eu pesquisei para incrementar esta live para vocês. Quem quiser as fontes também pode mandar um direct no nosso Instagram, que estará à disposição. E vamos para as perguntas, né? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, estou à disposição. Enquanto não aparecem as perguntas, vou continuar falando mais um pouco aqui com vocês, né? Como eu sempre comento quando falo de economia circular nas empresas, eu digo que é um trabalho a longo prazo, mas tem que começar agora. Não vai dar tempo de deixar para ser feito quando isso virá uma obrigação por lei, ou quando o nosso consumidor começar a comparar com outros tipos de produto que estão vindo de fora, no qual hoje grandes empresas já estipularam metas de sustentabilidade e de estarem preparadas. Esse conceito, por exemplo, de economia circular, na nossa área têxtil, é usado hoje pelo grupo Inditex, o grupo Zara. Eles começaram esse trabalho em toda a cadeia deles, e desde a fabricação do produto, eles já estão usando uma linha de produtos deles já com esses termos, não de economia circular, mas sim de harmonia com a natureza, na qual, ao final do uso, existe na própria loja da Zara um local onde você pode devolver a roupa utilizada. Eles vão fazer um retrofit na roupa, desmembrar botões, fibras, são fibras que podem ser regeneradas. Então,
essas fibras vão se tornar novas fibras e a roupa volta para a loja como uma roupa nova, né? Um outro tipo de roupa. Então é separado. Todos os materiais, zíper, botão, então tudo é criado dessa forma. Só como exemplo de fibras, eles usam o lyocell, né, como fibra natural, e o poliéster como fibra sintética, né? Então, de uma forma também que é construído para ser desmontada, a roupa ser desmontada facilmente, de forma que eles consigam criar novamente outra roupa com isso, né? Inclusive o grupo de TEDx tem auditores, né, que selecionam os fornecedores de tecido de acordo com uma classificação de 4 níveis, né? Essa nota é dada se a empresa está trabalhando já dentro desse conceito, muito bem, reutilizando recursos, gastando o mínimo possível, e a nota mínima é de que se ela está aplicando muito pouco. E isso está fazendo com que haja um ranking de escolha para os fornecedores deles. No caso, aqui uma pergunta, né? No caso de centenas de confecções, as aparas dos variados tecidos seriam usados como aparas ou transformados em fios ou fibras? Já existem equipamentos para isso? Sim, já existem equipamentos para isso. Tem os dois tipos. As próprias aparas, hoje em dia, elas são muito vendidas em lojas de artesanato, né? Para fazer patchwork, para fazer diversos tipos de materiais, como cestinhas, mas também existem máquinas que fazem a desfibrilação para fabricar novos fios, para que eles voltem para o processo. Outra aqui. Vocês têm algum trabalho desenvolvido para a parte de beneficiamento de peças confeccionadas em jeans com base no conceito apresentado de economia circular? Sim. Levando em consideração que todos os nossos processos são pensados dessa forma, né? Dentro desse conceito de menor utilização possível de recursos, reutilização máxima possível, né? Então, nós temos, inclusive, a Nilco, que é a parte de lavanderias todas da Golden, ela oferece esse tipo de trabalho, são produtos especializados para a área de lavanderias. Uma outra pergunta. Ricardo, essa alocação de produtos confeccionados, quais as lojas que apresentam esse trabalho? Tem a loja Eyewear, que fica isso lá em Xangai. Tem a Zara, que já criou um núcleo desse na Europa, mas não tem no Brasil ainda. Mas tem uma série de lojas que estão sendo cadastradas no site da Ellen MacArthur, da Fundação, à medida que forem surgindo esses modelos. Hoje em dia, essa locação de roupas que nós vemos são os comuns brechós ou lojas de aluguel de roupas, né? Mas está se transformando em algo mais acessível, não apenas para uma ocasião especial, como uma festa, na qual a pessoa vai alugar um traje, mas para o dia a dia como um todo. Uma outra pergunta aqui. Existem regulamentações sobre economia circular no Brasil ou perspectivas, assim como existem para as pilhas e baterias eletrônicos? Respondendo essa pergunta, nós vamos entrar naquela questão do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ele já tem para as pilhas e baterias e para os agrotóxicos. Não podem ser descartados, eles têm que voltarem para o fabricante, no formato de logística reversa. Mas existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 14 de 2015, que ele está em trâmite para aprovação, mas ele está parado. Então, nesse momento, ainda não existe uma lei aprovada totalmente focada nisso. Esse tipo de lei, hoje em dia, só está em vigor sendo trabalhado na Europa, pela União Europeia. Mas acreditamos que todas essas ondas chegam até nós, principalmente pelo fato de, na parte de fabricação e comportamento de consumo, o Brasil segue a tendência Europa e Estados Unidos em termos de consumo, comportamento e perfil de compra também.
Ricardo, se as aparelhas não forem desfibriladas, elas, elas podem ser derretidas e se tornam plástico para a produção de placas plásticas, evitando ir para os aterros? Sim, isso já existe hoje. Não é um mercado totalmente organizado, mas as fibras sintéticas, elas podem ser fabricadas pequenas peças de plástico, principalmente peças para automóveis. Só que isso é feito numa forma muito informal. Por exemplo, nas fábricas onde se produzem esse tipo de material têxtil, o pessoal acaba indo comprar, negociar o preço, e o destino, eles são vários, mas um dos destinos hoje é essa fabricação de pequenas peças plásticas. Outra pergunta aqui. Qual a principal dificuldade hoje para a implantação da economia circular na área têxtil? A principal dificuldade hoje é a mudança. O medo da mudança, para ser mais específico. Nós sabemos hoje que o mercado têxtil é muito instável nessa situação atual, nesses últimos anos. Mas a mudança em termos de processo, geralmente ela passa por uma mudança de pensamento. Existem formas de se fazer e formas de se fazer. Como, por exemplo, uma mudança escalonada e gradativa com método, ela é uma mudança sólida. O que acontece muitas vezes é que muitos fabricantes procuraram mudar, só que acabaram gerando muitos efeitos colaterais indesejados. Acreditamos que porque juntou-se uma falta de método, em termos de vamos começar a mudar os processos e vamos começar por um acompanhamento, vamos começar por um certo nicho de produto, né? E também pela falta de, no final, esse alinhamento com a parte de marketing e vendas. Porque muitas vezes o produto e processo tem muitas vantagens, mas se o consumidor final não recebe essa informação ou ele não entende essa informação, se torna um pouco difícil. E também, por outro lado, a educação que está ligada a essa conscientização, ela é um fator fundamental nesse comportamento de consumo e de fabricação, né? Nesse caso, o que se percebe é que, com o passar dos anos, existe uma certa mudança em relação à escolha de produtos para compra, né? E essa escolha de produtos para compra, ela está ligada a o que eu vou fazer de bom para o ambiente, eu vou gerar menos impacto, e tudo isso hoje em dia faz parte de uma boa comunicação visual do produto em si, né? É super importante para o consumidor. Uma pergunta aqui. No Brasil, acredito ser ainda muito distante por questões culturais. Você concorda por isso? Sim, eu concordo. Tanto que um dos pilares de todo esse trabalho da Fundação Ellen MacArthur é o trabalho na educação. Um povo com conhecimento, com uma visão das consequências do que faz e do que não faz, é o povo que vai estar preparado para viver a harmonia com a natureza. Onde não se tem essas condições para um povo, acaba-se agredindo mais a natureza, o ambiente, e nós observamos isso pelo próprio comportamento aqui no próprio Brasil, né? O retorno será a médio prazo para um projeto dessa magnitude? É uma outra pergunta aqui. Quando você estabelece
um trabalho em etapas, já se começa a colher os retornos. E esse retorno, por exemplo, falando de Golden, você trabalha numa fábrica, você tem diversos processos, diversos produtos, e se começa plantando a semente da economia circular na criação de um produto ou na mudança de um processo. Vamos pegar, por exemplo, uma fábrica que implanta Diclean, a mudança que ela gera, onde os seus tingimentos reativos eram feitos durante o ano todo, trocando banho, usando o banho, enchendo o banho de corante e sal e jogando para o efluente. Salinizando água, poluindo água e consumindo água nova, consumindo muito sal, né? E de repente, um simples processo, como o Diclean, faz com que você deixe de descartar esse banho, automaticamente deixe de descartar o sal, então você já não vai ter aquele consumo de água e vai ter uma boa parte do sal toda retida dentro do sistema fechado pelo reuso. E quando eu falo de reuso, não estou agregando nenhum equipamento de transformação. Então você imagina o impacto de uma fábrica no qual ela, para cada tingimento de 1 tonelada de algodão, acaba gastando de 800 quilos a 1 tonelada de sal e acaba gastando em torno de 7 mil litros de água para cada tingimento e acaba gastando, após isso, em torno de 2 mil litros de água e 200 quilos de sal. O impacto ao final de um ano é gigante. Algumas empresas já utilizam esse processo, por exemplo. Então, isso é um processo significativo no qual uma pequena atitude muda muito uma fábrica. E a partir desse processo implantado, seguem-se para outros processos. E por aqui, eu vou encerrando a nossa conversa e eu espero, sinceramente, que eu tenha sido relevante para todos vocês, que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem sobre economia circular, muito como uma filosofia de pensamento dentro da indústria. Temos certeza de que essa hora vai chegar e nós temos que começar agora esse tipo de trabalho, né? Podem contar conosco para o que vocês precisarem. Siga-nos nas nossas redes sociais, né? Estamos hoje no Instagram, Facebook e LinkedIn. E no site da Golden vocês encontram muitas informações, tem como entrar em contato comigo também. Estamos à disposição para ajudá-los, compartilhar conhecimento, e é isso que a Golden Technology faz. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, que Deus proteja todos vocês. Um abraço a todos.